Independentemente da questão financeira, se você tem os valores, se você tem os valores sólidos, enfim, olha, é isso que eu gostaria tudo de... menos isso, né? Independentemente da questão financeira. É mais uma prova que a nossa sociedade está indo muito mal. Claro, claro. É porque, na verdade, assim, quando a gente trata a exploração sexual, é uma forma de violência sexual contra a criança. Tem outras formas. Sim, né? Assim como a pedofilia é uma forma, e tem outras formas de violência sexual contra a criança. E que da pedofilia também não tem classe social. Sem a gente dúvida. sabe que muito pelo contrário, né? Mas acontece que a comercialização, a exploração sexual que a gente está falando, que é o comércio, não é só uma violência. O que a gente está falando é de um sistema em que se tira proveito, é um negócio. Inclusive é um negócio, sim. como tu disse. Então, o que eu estou dizendo é assim, que além da violência que se faz contra uma criança, se estabelece um comércio onde alguém tira um proveito financeiro. Isso não acontece com uma criança que tem condições materiais. Isso acontece com uma criança que não tem condições materiais de subsistência. O que eu estou querendo dizer é que o comércio sexual sempre acontece com uma criança que não tem meios financeiros. A violência, qualquer criança está submetida. Né? Eu estou querendo simplesmente chamar a atenção é que a violência, como a gente está conversando, acontece com toda e qualquer criança, né? A violência sexual, a pedofilia, os maus tratos. Agora, o comércio, né? E aí eu até provoco o nosso colega aí que tem os dados estatísticos, se a gente encontra, né, nessas estatísticas, por exemplo, crianças bem estabelecidas, né? Não encontramos. Há casos, inclusive, corroborando sua fala, de comércio mesmo definitivo do filho. Sim. Principalmente do Nordeste, aqui para a região Sul e Sudeste do Brasil. A compra da criança? Perfeito, a negociação, venda de virgindade. Existem relatos que policiais já tiveram acesso a informações. Para vir daqui para Santa Catarina? Para vir para o Sul. Para Santa Catarina, não sei informar. Do Nordeste para o Sul, como eles chamam, né? Norte e Sul. Sim. Né? E há casos também até da questão do valor, né? Porque as moças saem daqui de Santa Catarina, que elas têm um perfil, né? Físico. No Nordeste elas são valorizadas, a galega, né? Digamos a origem germânica, italiana, né? Então é um negócio nebuloso realmente. Claro. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial. Eu vou fazer uma provocação para daqui a pouco, depois do intervalo. Essa fala inicial da senhora é importante porque estimula o nosso debate. A minha insistência é no seguinte motivo. O principal motivador, é a minha opinião, o principal motivador não seria a questão financeira, e sim os valores morais. Os valores morais. Porque se fosse o contrário, ou se fosse uma situação inversa, digamos assim, todas as pessoas pobres lançariam seus filhos para a prostituição. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que fez um levantamento em todo o país para mostrar os pontos, para investigar os pontos de prostituição, de exploração sexual de crianças e adolescentes aqui em Santa Catarina. São 77 pontos aqui no estado. Antes de retomar o debate anterior, agora, inspetor, imagino que os patrulheiros, eles devem ter, os inspetores da Polícia Rodoviária Federal, devem ter na memória, na biografia de trabalho, relatos, histórias dramáticas, né, envolvendo crianças vitimizadas e tal. É difícil, realmente, é uma situação que eventualmente acontece, não é com tanta frequência, mas acontece, o policial abordar um caminhão e ver uma moça ali que não tem nitidamente uma relação de parentesco com a pessoa, eles não sabem se explicar direito o que está acontecendo e se identifica que está em vias de acontecer a exploração sexual, se tenta encaminhar para o conselho tutelar, nem sempre a gente tem depois o retorno, né, a conclusão, digamos, dessa ocorrência, mas é o que a gente chama às vezes de enxugar gelo, né? Existem pessoas que, alguns pontos do estado, que eu vou até me reservar no direito aqui de não comentar, que sistematicamente estão na mesma condição, né? O policial vai lá, identifica, acolhe, encaminha para o conselho tutelar, principalmente alguns anos atrás, né? E dias depois acontecia novamente.
e aí a pessoa ficava maior de idade e não tinha mais o que fazer. Ah, sim, Né? sim. A gente vai ampliar essa questão da infraestrutura dos conselhos tutelares aqui em Santa Catarina. E o que acontece na prática a partir do momento em que a polícia encaminha a criança para um conselho tutelar? Se os pais são punidos, responsabilizados de alguma forma e por aí vai. Vamos retomar aquele debate anterior, né? Sobre o principal motivador de uma criança estar lá sendo explorada às margens de uma rodovia sexualmente. Bom, na minha tese, eu estou aqui no papel de provocador, né? A minha tese é o seguinte, que num primeiro lugar está a questão moral, no segundo lugar a questão econômica. Por quê? Porque, caso contrário, nós teríamos todas as pessoas com dificuldade financeira iriam colocar seus filhos às margens das rodovias. Eu imagino o seguinte, né? Que quem tem uma base sólida, quem tem valores, enfim, não vai fazer isso com o seu filho, independente da questão financeira. Eu estou errado por quê? Bem, não é desse modo, porque, assim, claro que tem todo um contexto, né? Em primeiro lugar, material, né? Volto a dizer, porque, assim, é sabido, é conhecido e estatisticamente identificado que dificilmente pessoas com condições materiais vai entrar no sistema, né, de exploração sexual, né? Eventualmente até pode ter alguma incursão, mas não vai entrar, né? Então sempre são pessoas desfavorecidas. Tá, tu pode dizer assim, então, mas nem todas as pessoas vão entrar nesse sistema. Sim, nem todas as pessoas vão entrar. Como nem todas as pessoas são jornalistas, nem todas as pessoas são policiais e nem todas as pessoas são psicólogas, né? Então, o que acontece? É claro que tem contextos antropológicos que são mais proporcionadores de certas situações. Então, é claro que em certos contextos, né, é mais, vamos dizer assim, crianças que as mães são, vamos dizer assim, prostitutas, só para ser bem expresso. Sim. Essas crianças mais facilmente vão inserir, vão entrar num sistema de vida de prostituição. Mas aí entra a questão dos valores, pessoas, né, que vão aí são os valores, né? Mas veja bem, mas tem a situação necessariamente de necessidade de escassez. Porque se essa criança... Sim, aí sempre. Veja aí bem, sempre. Então, o que eu estou dizendo é que sempre tem que ter. Não, aí sempre. Aí veja sempre. Bem, mas então, eu coloco a questão dos valores no primeiro patamar. Mas veja bem, não, estou colocando a questão da necessidade de escassez sempre. Sempre. Sim. Eu estou defendendo sempre. Sim. Porque o que eu quero dizer? Uma criança que tem uma condição material boa e no seu sistema de família ela vem a ser abusada sexualmente desde a infância até a vida adulta, e isso é conhecido, sim, certo? Sim. Tem casos relatados, por exemplo, é só estudar a psicoanálise, a história da psicologia, casos estudados pelo Freud e tal. Enfim, as histéricas ditas, que eram casos falsos de abuso, que eram verdadeiramente abusos, bem, eram verdadeiros. Certo? Acontece que, como não eram em situações de pobreza, não acontece que não eram explorações sexuais, compreende? Sim. Então, assim, o que eu quero destacar? Também, eu só queria destacar o seguinte, o que eu estou querendo dizer é que, nesse sistema de vida, a pessoa não foi para exploração. Até a gente pode discutir a própria questão moral dessa pessoa, da vida e tudo mais. Mas ela não foi levada à exploração. Enquanto que, no outro caso, a pessoa, claro que tem um sistema de vida mais tumultuado, envolvido com drogas e tudo mais. Mas, necessariamente, para inserir, tem que ter a necessidade de escassez. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Eu só gostaria